Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para estudarmos e aprendermos mais um pouquinho da Palavra do Senhor. O nosso estudo de hoje tem por título Jesus e o Salmo 91. O que Jesus tem a ver com o Salmo 91? Então vamos estudar um pouquinho este salmo, pelo menos os 2 primeiros versículos, e ver o que Jesus tem a ver com este salmo, Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa terça-feira de muitas bênçãos e maravilhas para os teus filhos. Que o Senhor nos abençoe neste dia e abençoe-nos nesta noite. Nos ajude no entendimento da sua palavra. Que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça na minha vida. Que a tua palavra edifique o teu povo e também traga conhecimento, que é o que precisamos do conhecimento para esta edificação, para este crescimento, para este conhecer o certo e o errado. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus e o Salmo 91. Então, o que Jesus tem a ver, com o Salmo 91? Então, estudaremos o Salmo 91 segundo a revelação de Deus, não segundo a interpretação somente, mas a revelação. Porque esse salmo nos revela sobre Jesus, Então, o Salmo 91, versículo 1 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o que esse salmo diz, acerca de Jesus? Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde mora o Altíssimo no tempo que este salmo, onde morava o Altíssimo no tempo que este salmo foi escrito? Onde o Altíssimo morava? Então, o Salmo 61, versículo 4, nos diz, nesse tempo aqui, onde o Altíssimo morava. Versículo 4 do Salmo 61. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Salmo 61, 4. Então aqui o rei Davi está dizendo: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Então Davi aqui responde, Então, no tempo que este salmo foi escrito, e ele foi escrito, eu não sei se foi Davi que escreveu, mas parece que foi. Ele nesse tempo, Deus, o Altíssimo, habitava em tendas. Ele morava em tendas, ele habitava em tendas. Ele não se revelou, não tinha se revelado materialmente. Ele habitava na tenda, no Santo dos Santos. Ele estava no meio do seu povo, mas em espírito, Então, Salmo 61, 4 nos fala. Então, agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, ver o que o apóstolo, diz sobre este assunto. Salmo, aliás, Atos, capítulo 4, versículo 44, nos diz o seguinte:
Atos 7, 44, nos diz assim: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então, Deus estava no tabernáculo. Então, onde Deus se escondia? No tabernáculo. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Então, Deus se escondia no tabernáculo, no tempo de Moisés, no tempo de Davi. Deus ainda estava entre o povo em espírito, mas escondido, no Santo dos Santos, no tabernáculo. Agora, os versos 47 a 49 do livro de Atos nos diz assim, 47 ao 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, Deus aqui, no tempo de Salomão, foi construído o templo. O tabernáculo feito de cortinas, de madeiras, deixou de existir e passou a existir o templo. E lá Deus se escondia, no Santo dos Santos, só que agora no templo. Mas como Deus, ele não cabe num templo, num lugar só, porque Deus, ele é maior do que tudo e toda a sua criação cabe nas suas mãos. Então ali era só uma representação de Deus. Deus estava ali manifestando a sua presença, a sua glória naquele templo, Então ele saiu do tabernáculo e foi para o templo. Então nós vemos aqui em Atos, Deus, ele se escondia, o Altíssimo, Todo-Poderoso. No Velho Testamento, ele se escondia no tabernáculo, antes de Salomão, depois no templo. Então, no Salmo 61:4, Davi responde que o Altíssimo se escondia no tabernáculo, mas em Atos nós vemos que não só no tabernáculo, mas também no templo, No Velho Testamento, o Altíssimo se escondia no tabernáculo. Depois da construção do templo, o Altíssimo se escondia no templo. Se escondia de quem? Se escondia do homem, porque se o homem visse o Altíssimo, o homem morria. Por isso o homem não podia, contemplar a face do Altíssimo, porque o homem morreria. Então o Altíssimo estava escondido no tabernáculo, depois no templo, porque o homem não podia contemplar a face do Altíssimo, do nosso Deus, Mas no Novo Testamento, o Altíssimo se escondia dentro do homem Jesus. Preste atenção. Então, no Velho Testamento, o Altíssimo se escondia primeiro no tabernáculo, depois no templo. Mas no Novo Testamento, o Altíssimo se escondia dentro do homem Jesus. Então, o corpo humano de Jesus era a morada do Altíssimo, o onipotente Deus. Então, aqui em João 14, então vamos ver aqui, Evangelho de João, versículo 14, nos diz o seguinte. João, capítulo 14, versículos
14, versículo do 9 ao 11, nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus, o homem Jesus, era o tabernáculo do Altíssimo. Então o Altíssimo estava no tabernáculo, não feito por mãos de homem. Ele não habitava mais naquele templo, no templo que foi feito pelas mãos dos homens. Em Atos, Deus diz, né? Deixa eu ler mais uma vez. Ele diz que o templo, né? Deus não habita, o Atos 47. Então, Atos 7, vou ler mais uma vez, 47 ao 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, o Altíssimo, ele fez um tabernáculo para si. Ele queria estar com os homens, ele queria andar com os homens, ele queria conversar com os homens, ele queria se relacionar com os homens. Para isso, ele tinha que ter um tabernáculo igual os homens tinham. Então, um templo feito de tijolos, de pedras, de material, né, não dava para o Altíssimo ter esse relacionamento com o homem. Então, o Altíssimo fez um tabernáculo de carne e osso para que se relacionasse com o homem. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, aquele que habita em Jesus, homem, como sendo a habitação do Pai eterno neste mundo, né? Aquele que mora no templo chamado Jesus, né? Este está à sombra do Altíssimo. Essa pessoa descansará à sombra do Altíssimo, porque o Altíssimo estava dentro de Jesus. Ele morava dentro do homem Jesus, do ser humano Jesus. Nós somos o santuário, nós somos o tabernáculo do nosso espírito. E o corpo de Jesus era o tabernáculo do Altíssimo. Então, por isso, Jesus disse para Filipe: Filipe, eu e o Pai somos uma só pessoa. Quer dizer, eu nesse corpo humano tenho dentro de mim o Altíssimo, eu sou o Altíssimo. Assim como eu, Maria Antônia, corpo, sou a Antônia que é espiritual. Assim também era Jesus. Então, o Altíssimo fez um corpo, uma habitação para estar conosco. Então, aquele que mora no templo chamado Jesus, este está à sombra do Altíssimo e descansa, né? Ou melhor, aquela pessoa que está em Jesus como homem, esta pessoa está sobre a sombra do Altíssimo. E esta pessoa está segura, pois o corpo humano de Jesus era o tabernáculo do Altíssimo. Era o templo do Altíssimo. Era o lugar onde o Altíssimo habitava agora com os homens.
O Altíssimo não estava mais naquele templo que os homens fizeram de pedras, né? O Altíssimo agora tinha feito um tabernáculo para ele, andar com os homens, comer com os homens, conversar com os homens, se relacionar com os homens. E ele tinha feito um corpo para ele, né? Então o Altíssimo não habitava mais em uma casa feita pelos homens, como um tabernáculo de madeira e tecidos ou um templo feito de pedras. O Altíssimo morava em um tabernáculo feito por ele mesmo e que fosse parecido com os homens, né? Aqui em Lucas 1:35, Deus, né? Ele avisa a Maria que vai fazer um tabernáculo. Ele vai fazer uma morada para si. Então, Lucas 1:35 diz assim. Lucas 1:35. E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Preste atenção. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, o Altíssimo ia cobrir Maria com a sombra dele. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque Deus estava criando uma habitação para si. Esta habitação seria chamada Filho de Deus. O homem Jesus, o Altíssimo, estava habitando dentro daquele tabernáculo. Aqui em Mateus 1:23 nos diz que o Emanuel, o Deus conosco, nasceu de uma virgem. Então, o Deus conosco, o Altíssimo, ele nasceu de uma virgem. Ele já tinha feito o seu tabernáculo de carne e osso, um tabernáculo parecido com o dos homens. Para quê? Para que se comunicasse com os homens, andasse com os homens, falasse com os homens, ensinassem os homens. Lá eu vou ler logo bem aqui, João 1:14. João 1:14 nos diz que o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo, o Altíssimo, a palavra, se fez uma pessoa e morou conosco nesta terra. Aqui em João 6:45, o próprio Deus estava entre nós, em forma de um homem. João 6:45. Deixa eu ler bem aqui. João 6:45. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o Altíssimo, no tabernáculo que ele fez, o seu corpo, né? O homem Jesus, ele estava ali naquele tabernáculo humano, naquele corpo humano, feito por ele mesmo, porque Deus não habita em casa feita por mão de homens. Ele fez o tabernáculo para ele morar, para ele habitar. Então, aquele tabernáculo feito pelas mãos dos homens, Deus só se manifestava ali, a sua presença. Mas o tabernáculo feito por ele mesmo, esse tabernáculo tinha vida. Esse tabernáculo é como nós carne, nós seres humanos, somos tabernáculo do nosso espírito. E quem tem Jesus também é tabernáculo do Pai eterno. Mas Jesus, ele era a morada do Altíssimo. Então, o Altíssimo,
em João 6,45, o próprio Deus estava entre nós, em forma de um homem. Ele estava ali ensinando, comendo, bebendo, fazendo tudo que os homens fazem. Só não fez foi pecar, não é? Em Gênesis 2:7, Deus primeiro fez uma casa, um tabernáculo de barro, para colocar dentro deste tabernáculo de barro, que é o corpo do homem, algo que vinha do próprio homem, do próprio Deus. Então Deus fez primeiro o nosso tabernáculo. Depois ele colocou o nosso espírito dentro do nosso tabernáculo. Ele colocou a nossa alma. Assim ele fez para si um tabernáculo. No tempo, né? No Novo Testamento, quando ele veio. Então ele fez um tabernáculo, e esse tabernáculo ele chamou de filho, né? Deus fez um tabernáculo de barro chamado corpo do homem. Para dentro deste tabernáculo, Deus colocar uma parte que se parecia com ele, Deus, que era a alma ou sentidos, né? Sentimentos, intelecto, inteligência, emoções e etc. Mas também Deus colocou outra parte chamada espírito, para se relacionar com ele, Deus. A alma dá vida ao corpo e o espírito do homem se relaciona com o Pai eterno. O Jesus homem se relaciona com os seres humanos que são parecidos com ele. Mas o Altíssimo, que está dentro do homem Jesus, se relaciona com a parte espiritual dos seres humanos. Então, o Altíssimo Deus, Jesus diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o homem Jesus morreu, deu a sua vida, ressuscitou, voltou para o céu com o seu corpo transformado, no corpo que não vai mais passar pela morte, mas ficou com os homens o Espírito, o Altíssimo em Espírito. Então, portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquela pessoa que está em Jesus. Por quê? Porque Jesus é este tabernáculo. E quem está em Jesus, então, esta pessoa está firme. Então, esta pessoa está firme em Jesus. Está na obediência à palavra de Deus. Palavra de Jesus. Por isso, o Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquela pessoa que habita, aquela pessoa que tem Jesus na sua vida, aquela pessoa que obedece a Jesus, aquela pessoa que está em comunhão com Jesus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque a sombra do Onipotente. Porque o Onipotente está dentro do homem Jesus. Então, a sombra dele é revelada através de Jesus, do homem Jesus. Tudo o que Jesus fazia, era o Altíssimo quem mandava. Era o Altíssimo quem falava. Então, o versículo 2 do Salmo 91, dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora em Jesus, aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que Jesus mora dentro dele, esta pessoa dirá do Senhor, ele dirá do Senhor o seguinte, ele dirá do Altíssimo, ele dirá de Jesus, ele é o meu Deus. Então, por isso que nós dizemos, Jesus é o meu Deus, o meu refúgio. Então, Jesus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza. E nele confio. Então, em Jesus confiamos. Por quê? Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é o homem Jesus, pois ele está morando nele.
Jesus, homem, se relaciona com os seres humanos que são parecidos com ele, mas o Altíssimo que está dentro do homem Jesus se relaciona com a parte espiritual dos seres humanos, que é o nosso espírito, porque o homem Jesus já foi para o céu, mas o Altíssimo ficou entre nós em espírito. Então Jesus foi em carne e osso, só que já transformado em um ser humano que nunca mais vai morrer. Mas ele foi para o Pai, mas ele mandou. O Espírito, quer dizer, o Altíssimo, voltou para nós, só que em Espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquela pessoa que está em Jesus, está firme em Jesus, está na obediência à palavra de Jesus. Quem está em Jesus está à sombra do Onipotente, está à sombra daquele que tudo pode, daquele que no Velho Testamento morava com os homens, só que em um tabernáculo feito de madeira e tecidos. Depois, em um templo feito de pedras. Só que no Novo Testamento, o Altíssimo fez para si um tabernáculo de carne e sangue, para ele estar junto dos outros tabernáculos feitos de carne e sangue. O tabernáculo do Altíssimo, que era o seu corpo humano, o corpo de Jesus, seria destruído, ou melhor, seria morto para poder restaurar os tabernáculos ou as pessoas que estavam mortas espiritualmente. Então Jesus, que é o Altíssimo, ele estava morando em um tabernáculo feito de carne e osso, porque ele iria morrer para salvar os outros tabernáculos, que somos nós, O Deus Altíssimo se fez uma pessoa para poder passar por tudo o que os seres humanos passam neste mundo de trevas, para, ao vencer toda a tentação do diabo, toda a diversidade do seu eu, humano, ele pudesse dar sua vida como ser humano, ele pudesse dar sua vida pelos homens, como carne e sangue, para salvar todos os homens que creem nele como o Deus homem. Porque o homem Jesus, o tabernáculo Jesus, morava dentro dele o Altíssimo, O Altíssimo que deixou de estar no meio do seu povo apenas em um tabernáculo feito de madeira e tecido, ou de um templo feito de pedras, para estar em um tabernáculo, um templo que fosse parecido com os outros tabernáculos, que somos nós, Nosso corpo é o tabernáculo do nosso espírito, é a morada do nosso espírito. Então, parecido com os outros tabernáculos. O Altíssimo se tornou uma pessoa, um ser humano. Seja bem-vindo, Odelita. Que o Senhor lhe abençoe e lhe fortaleça a sua fé. Então, o Altíssimo se tornou uma pessoa, um ser humano. João 2, do 19 ao 21, nos diz o seguinte. João capítulo 2, versículos do 19 ao 21, nos diz assim. Jesus respondeu e disse-lhes, derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Então, Jesus estava dizendo, que o Senhor lhe abençoe, minha irmã. Que o Senhor lhe abençoe.
a paz dele esteja conosco. Então, Jesus estava dizendo que o seu corpo era o tabernáculo do Pai Eterno. Era a morada do Pai Eterno. E aquele tabernáculo, aquele corpo, seria destruído, seria derribado, seria morto. Mas depois de 3 dias, no terceiro dia, aquele tabernáculo seria restaurado, seria reconstruído, voltaria à vida, só que não mais de uma maneira que morreria. Não, agora seria um tabernáculo glorificado, que nunca mais passaria pela morte. Então, quando Jesus diz, Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. Então ele estava dizendo: vou morrer, mas no terceiro dia vou voltar à vida. O meu corpo vai voltar a viver, só que não mais para morrer. Então o Altíssimo se tornou uma pessoa, um ser humano, né? Em João 2, 19, 21, ele diz que ele era o templo, o tabernáculo. Quando o corpo de Jesus morre, o corpo humano de Jesus é destruído. Mas quando ele ressuscita, ele recebe um corpo novo, um corpo imortal. Jesus recebe um santuário eterno. Assim como nós um dia iremos receber um santuário eterno, nosso corpo será eterno, nosso corpo será glorificado como foi o corpo de Jesus. E nunca mais passaremos pela morte, e nunca mais sofreremos nada, porque o nosso tabernáculo, o nosso templo, o nosso corpo será transformado. Então, e é com este santuário que ele, Jesus, né, pode estar com a sua nova humanidade, uma humanidade que será a sua imagem e semelhança. Pois na volta de Jesus para a igreja, todos aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquelas pessoas que creram que Jesus era o Deus Altíssimo, em um tabernáculo humano, estas pessoas também receberão um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Todas estas pessoas serão a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, morando em um tabernáculo com os homens. No Apocalipse 21, do 3 ao 7, nos diz o seguinte. Apocalipse 21, do 3 ao 7. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus é Jesus homem. Então, Jesus homem vai estar com os homens, vai estar com as pessoas, os dele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Preste atenção, com eles habitará. Então o tabernáculo de Deus estará com os homens. O tabernáculo de Deus é o próprio Jesus homem. Então ele estará com os homens e habitará com eles, né? Serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, por que Deus estará com eles? Por que Deus estará com seu povo, habitando com seu povo? Porque o Altíssimo Deus está no tabernáculo chamado Jesus, do homem Jesus. Assim como o nosso espírito está nesse tabernáculo, nessa carne nossa. Assim, o Altíssimo, em espírito, estava no homem, Jesus. E Deus, deixa eu ver até o 7. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, que é Jesus falando, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então aqui o Alfa e o Ômega diz que quem vencer todas as perseguições, todas as adversidades, tudo, deixar tudo neste mundo, por amor a Ele, obediência a Ele. Então estas pessoas, ele diz, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Por quê? Porque o Deus Altíssimo está dentro do tabernáculo chamado Jesus. Então o próprio Deus, homem, habitará conosco. Seja bem-vinda, Graça. É Graça, né? Não, é a Adelita. Obrigado pela sua presença. Então o próprio Deus, homem, habitará conosco em um novo céu e uma nova terra, pois esta terra e este céu que vemos deixará de existir. Então, este céu que nós vemos hoje, né, ele vai deixar de existir nesta terra, onde o homem é morto, né, ou é morto espiritualmente, morre fisicamente, pois se tornou templo do diabo, que é uma criatura do Altíssimo Deus. Então, este mundo governado por Satanás, onde os homens, né, não querem saber de Deus, onde vivem sobre o jugo do diabo e gostam de estar, esse mundo vai deixar de existir em breve. Então, porque eles estão, né, sobre o domínio do diabo, uma criatura do Deus Altíssimo, que devido à sua desobediência ao Pai Eterno, ele morreu, né? Então Satanás, devido à desobediência dele ao Pai Eterno no céu, ele morreu e está levando muitos, né, com ele para o inferno. Então esta terra governada pelo diabo deixará de existir para os que são do Deus Altíssimo, para os que são tabernáculo do Altíssimo Deus. Então, no Apocalipse 20, versículo 11, nos diz isso, né? Vou ler bem aqui, Apocalipse 20, 11, diz assim: E veio um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, esse céu e essa terra não vão existir mais para os que são de Deus. Eles vão fugir, vão desaparecer. Por quê? Porque o mundo em que nós iremos é o mundo espiritual, a eternidade. Na eternidade não vai existir uma terra e um céu governado por Satanás. Então, na eternidade existe o céu governado por Jesus, o tabernáculo de Deus, a morada do Altíssimo, junto com as outras moradas do Altíssimo, que somos nós, né? As pessoas que creram em Jesus como seu Deus, como seu Salvador, como seu Senhor, e os que creram na serpente vão estar no lago de fogo. Então, esse mundo que nós estamos vendo agora, ele está sendo destruído e vai ser todo destruído, porque quando Jesus, né, o tabernáculo de Deus, voltar para governar este homem, ele vai fazer este mundo, ele vai fazer tudo novo. Então, este céu e esta terra que vemos agora, no dia do juízo de Deus, eles fugirão, né, da presença do Pai Eterno. E não se achou lugar para eles, pois no novo céu e na nova terra não há lugar para quem não ama o Pai Eterno de verdade.
e que está disposto a andar em espírito, ou melhor, a andar na obediência à palavra de Deus. Então, só irá morar com o Pai Eterno no novo céu e na nova terra aqueles que estão dispostos a obedecer o Pai Eterno. Então, a prova dos que amam a verdadeiramente, dos que amam verdadeiramente o Pai Eterno, é deixar tudo neste mundo de pecado e se agarrar a Jesus, o tabernáculo do Altíssimo Deus, nesta terra, né? Somente aquela pessoa que negar a sua vida terrena, ou melhor, destruir este tabernáculo terreno, como Jesus fez para salvar os seres humanos. Então, nós temos que destruir esse tabernáculo nosso, nessa carne contaminada de pecado. O que é destruir? Será que é morrer fisicamente? Não, é dominar os nossos desejos pecaminosos. É não fazer aquilo que nossa carne quer, nosso pecado quer, Satanás quer. É dizer não para estas coisas. E assim nós estamos destruindo o nosso eu, o nosso velho homem, né? Quando morrermos, este tabernáculo será destruído, para quando Jesus voltar, ele ressuscitar em um novo tabernáculo como Jesus, né? Somente aquelas pessoas que destruírem este tabernáculo terreno, que é a nossa carne, o nosso eu, o nosso pecado, por amor a Jesus, somente aquele que deixar seus relacionamentos terrenos como pai, mãe, filhos, mulher e marido, ou melhor, somente as pessoas que não colocarem em suas vidas como prioridade a sua família e bens. Aqui, Jesus ele não está mandando você abandonar sua família. Ele está dizendo que a prioridade da sua vida, o centro da sua vida, é ele, Jesus, não a sua família, não os seus bens, não as suas vontades, mas ele, Jesus. Então, ele é a prioridade. Por isso, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Somente aquela pessoa que deixa de fazer as suas próprias vontades nesta terra, vontades que são, não é, contrárias à vontade de Deus. Então, aquelas vontades que você tem de fazer as coisas erradas, né, são contrárias à vontade do Altíssimo Deus. Então, você tem que abandonar. Por exemplo, vontade de trair o marido, vontade de trair a esposa, vontade de mentir, vontade de fazer coisas erradas que desobedecem a Deus. Então, você tem que abandonar isso, você tem que matar esses desejos da sua carne, tem que dominar, como é das partes do fruto do Espírito, o domínio próprio. Você tem que fazer isso por amor a Jesus, né? Somente as pessoas que, além de deixarem tudo neste mundo por Jesus, também levam a sua cruz sem reclamar, sem murmurações, né? Além de darmos esta prova de amor a Deus, abandonando o nosso pecado, também temos que levar a nossa cruz. E o que é a nossa cruz? A nossa cruz são as perseguições por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. São muitas vezes as amizades que você tinha, não é? E que agora não serve mais para você, você tem que abandonar. Muitas vezes certo tipo de trabalho, né, que não está dando certo, não é de acordo com a vontade de Deus. Então, a cruz é tudo isso. É você levar, assumir Jesus e sofrer o dano por esta escolha. Porque você seguir a Jesus, você escolher Jesus, este mundo vai lhe perseguir, vai ter danos. Você vai perder as coisas deste mundo. Então, se você não levar a sua cruz, se você não quiser ser perseguido, se você não quiser ser xingado, se você não quiser ser desprezado, ser rejeitado,
então você não pode ser um templo do Espírito de Deus, né? Sem olhar para este mundo de trevas, né? Então você precisa, né, levar sua cruz sem reclamação, sem murmuração, sem olhar para este mundo de trevas, querendo as coisas deste mundo, sabendo que esta caminhada neste mundo terá um fim. Então, nós estamos em uma caminhada neste mundo, mas esta caminhada, ela vai ter um fim, ela já está perto. Este fim é a volta de Jesus, ou então até a nossa morte, que quando nós morremos, este tabernáculo será desfeito, mas o nosso espírito vai estar com o nosso Pai eterno lá no céu. Então, somente estas pessoas que neste mundo de trevas são luz para alguém que vive nas trevas. Somente estas pessoas que, ao levarem a sua cruz, também são sal para temperar a vida de alguém que está apodrecendo no pecado. Somente as pessoas que vão levando a sua cruz, mas querem que as outras pessoas também tomem a sua cruz e sigam a Jesus, né? São as pessoas que, como o Deus Altíssimo, deixou tudo no seu reino e veio a este mundo em forma de um tabernáculo humano. Então, o Deus Altíssimo, né, o Todo-Poderoso, deixou o seu trono no céu e habitou aqui na terra em um tabernáculo limitado, né? Porque o ser humano é limitado. Então, no tabernáculo chamado Jesus, Deus era limitado. Ele não podia sair de um lugar para outro sem que fosse através de caminhar, de andar em animal, andar num barco, porque ele aqui estava em forma de homem. Então Deus, ele deixou o seu trono no céu e veio a essa terra, mas Deus, ele é um todo, né? Então não era só, ele estava no tabernáculo Jesus, mas ele não era todo, o Deus todo completo, porque no homem Deus não preenchia todo Deus, né? O Todo-Poderoso, o Pai Eterno, não cabe só em um tabernáculo humano. Então ali Deus se revelava, estava ali no homem Jesus, entendeu? Então, o tabernáculo humano, feito de carne e sangue, pois em forma de homem mortal, ele negou o seu reino, a sua vontade, e tomou a sua cruz para morrer, para salvar os homens que crerem nele e estão dispostos a fazer o mesmo por amor a ele, Deus, por amor a Jesus, o Altíssimo Deus. Somente estas pessoas alcançarão o novo céu e a nova terra. Somente estas pessoas habitam no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, somente estas pessoas estão seguras em Jesus. Pois a sombra do onipotente Deus, né? Do onipotente Deus, ou melhor, a proteção do Todo-Poderoso Deus está com esta pessoa. O diabo nada pode fazer contra a pessoa que está no esconderijo do Altíssimo, que é o próprio Jesus. Aqui João 6,37 nos diz o seguinte. João 6,37, vou ler mais uma vez. João 6,37, eu acho que eu ainda não li. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvirás. Então, não é esse aqui não, é João 6,37, eu li o versículo errado. Estou em Atos, é João, por isso que eu achei estranho. João 6,37, diz assim, 37, tudo
o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Altíssimo, que é Espírito, fala ao espírito do homem, através da palavra de Jesus, do homem Jesus, porque Jesus estava ensinando as pessoas, e o Altíssimo, que é o Espírito de Deus, estava dentro de Jesus, estava falando aos homens como fala conosco através da palavra, e essas pessoas, ao se arrependerem, ao entenderem, ao compreenderem que Jesus é o próprio Deus, aí arrependidos, Deus leva essas pessoas até o homem Jesus, para que de Jesus receba o perdão dos pecados, sejam justificados, lavados seus pecados, para poder Jesus levar essas pessoas novamente à presença do Pai Eterno, que é Espírito. Então, Deus não mora em templo feito por mãos humanas, mas em templo feito pelas mãos dele mesmo. Seja bem-vindo, Jesus Gomes, que o Senhor lhe abençoe. Então, Deus não mora em templo feito por mãos humanas, mas em templo feito pelas mãos dele, né? Atos 17, 24, nós já vimos. Então, Deus, ele fez um templo para si. Primeiro, ele fez um templo humano, para ele morar com os homens. Lucas 1, 35. Então, Jesus, ele se fez um ser humano, né? Agora, ele mora naqueles que já receberam Jesus, o Filho do Altíssimo Deus, como o seu Salvador e Senhor da sua vida, né? E esta pessoa se tornou morada do Altíssimo Deus. Esta pessoa se tornou templo do Pai Eterno. Então, Jesus, ele foi para o céu em corpo, né? E espírito, mas ele veio novamente em espírito. No Antigo Testamento ele se manifestava em espírito. Agora no Novo Testamento Jesus veio, ele veio em um corpo, em um tabernáculo que ele fez, um tabernáculo humano, né, que era o Filho. Mas agora nos nossos dias ele está em nós, o tabernáculo que ele está morando é eu e você que já tem Jesus. Então Deus habita em nós. Ele está em espírito em nós, está morando em nós. E você já veio a Jesus, homem, a verdadeira morada do Altíssimo Deus? Você que está assistindo, você que ouviu esse estudo, você entendeu esse estudo, você já tem Jesus na sua vida? Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Ele é o Altíssimo, só que agora em espírito. Ele não está mais nesta terra em corpo e alma. Ele não está mais nesta terra em corpo e sangue e osso. Mas ele está em espírito. E ele em espírito quer morar em mim e em você. Mas é preciso que você creia que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Que ele é o Filho de Deus, porque ele tem um corpo criado por Deus. Porque ele é o nosso Salvador. Ele deu a vida como homem, ele deu a sua vida, ele derramou todo o seu sangue. Se você ainda não tem, quer receber Jesus agora como Salvador da sua vida, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te aceito agora, meu Jesus, porque eu entendi esse estudo. Agora eu entendi que o Senhor é o próprio Altíssimo. Só que o Senhor é o tabernáculo, é o homem onde o Altíssimo estava morando. Assim como o Altíssimo está morando em todos aqueles que já têm o Senhor como Salvador. Obrigado pelo Senhor ter vindo lá do céu, em forma de homem, fez um tabernáculo humano para o Senhor habitar e andar entre os homens. E eu lhe aceito agora como Salvador da minha vida.
Eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu quero ser o seu santuário. Eu quero ser o seu tabernáculo. Entre na minha vida, na pessoa do teu Espírito, e habite em mim. Me perdoe, lave todos os meus pecados. Estou arrependido. Eu lhe aceito como meu Salvador, meu Senhor, meu Deus. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu lhe aceito. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus, como o onipotente Deus, o Deus que pode todas as coisas e que fez uma própria morada humana para ele morar neste mundo com as suas criaturas. Então, se você creu de verdade, então você é salvo. Vá para alguma igreja que serve a Deus de verdade. Não para essas igrejas que oferecem para você a prosperidade neste mundo, mas uma igreja que prega a verdadeira palavra, que leva ao céu, palavra de arrependimento, palavra de crescimento. Estude a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para você conhecer o Deus da Bíblia. Que o Senhor lhe abençoe. Mande esta live para frente, para outras pessoas, para que estas pessoas também sejam edificadas, sejam salvas. E para outras pessoas também conhecer realmente quem é o esconderijo do Altíssimo. Onde o Altíssimo se esconde. E é onde nós devemos estar. No esconderijo do Altíssimo, né? Como diz o Salmo 91. Então, muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não entende, né? Então, o Salmo 91 é bem claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquela pessoa que habita em Jesus, que Jesus habita nela, que está ali à sombra do onipotente Deus, porque o Deus está no homem Jesus. Então, essa pessoa pode dizer, ele é o meu Deus. Então, Jesus é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. E estando assim, Satanás não pode nos alcançar. Mas se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, obedecendo a palavra dele, abandonando os seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados, então você está sujeito a ser alcançado pelo maligno. Que o Senhor nos abençoe. Coloque o seu bonzinho. Não esqueça de dar o seu bonzinho. Mande esta live para outras pessoas. Compartilhe. Comente. E até a próxima live. Até sábado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.